arquivos, né? Vou começar. Então, hoje a gente vai continuar a nossa aula de manipulação de arquivos, né? Na aula passada a gente discutiu sobre o que é um arquivo, né? Como eles são formados, a constituição básica deles, né? E eu tentei falar na diferença, porque eu até ter olhado isso, eu achava um termo melhor, porque não tem, né? Não sei, não que eu conheço, pelo menos assim, não que eu considere adequado, né? Mas falei que tem aquela memória, né, do CD, DVD, Blu-ray, pendrive, disco rígido, SSD e tal. Isso aí tem um nome específico para essas memórias, tá? Essas são as memórias rígidas ou físicas, né? Assim, comumente falando, né? Eu não gosto muito desse terminologia, não, porque a RAM também é física, né? Também é rígida. Mas, enfim. Talvez o termo mais adequado e a outra seria a memória, né? Não rígida, né? Volátil. A RAM, né? Mas eu não gosto muito dessa terminologia. Estava pensando assim, qual seria um termo melhor, né? Talvez a RAM seria memória temporária, né? Uma memória temporária, porque toda a memória, tudo que está sendo executado no computador está sempre na RAM, que é uma memória temporária, certo? Essa tipo de memória, ela é rápida, ela é veloz, né? Como eu já falei para você, mas ela depende de estar sempre ligada na energia, né? Você desligou aí seu computador, você perde tudo que está na RAM, né? Certo? A mesma coisa o cache, outras memórias desse tipo assim que são rápidas, se você tirar da energia, você perde o conteúdo delas, certo? Diferentemente de um CD, do DVD, do pendrive, né? Do disco rígido, eles não dependem de estar ligados na energia, né? Você desliga o seu computador, aquilo que você gravou no seu HD continua lá, né? Então eu ainda vou colocar um termo melhor, eu vou pensar um termo melhor para isso, mas por enquanto a gente pode falar de memória temporária e memória permanente, entre aspas, aí, né? Só para vocês poderem fazer uma distinção entre as duas, né? Não é que você não possa, talvez semi-permanente, não sei, né? Que você grava lá, mas você pode, quer dizer, CD, DVD e Blu-ray, não, depende também. Pode ser que você não mude, né? Mas você pode até mudar esses dados, mas esses dados, não, o correto seria mais isso, né? São dispositivos que não dependem de energia para manter as informações gravadas, né? Enquanto a memória RAM, que é sempre que a gente usa o computador, o celular, o tablet, seja o que for que você esteja usando, depende da energia estar funcionando. Apagou a energia, você perde o conteúdo que está ali naquela memória, certo? Naquela memória temporária, né? Certo? Aí os arquivos estão justamente nessa memória mais permanente, né? Certo? Essa memória mais permanente que a gente está querendo acessar, localmente ou remotamente, né? Aí, vamos voltar aqui no conteúdo da aula. A gente começou a falar de manipulação de arquivos, né? Falamos dos comandos save e load, né? Que é para carregar, né? Salvar variáveis da memória RAM do Octave no seu computador, enquanto o load carregaria essas variáveis, né? Falamos do diary, né? Que serve para salvar isso. Os comandos que você executou no Octave. Aí eu fui atrás, né? Porque tinham perguntado como limpar o histórico. Existe, tá? É history-C, certo? Com history-C você apaga o histórico do Octave, né? Se você quiser, eu não recomendo, tá? Fazer isso, mas quem quiser, você pode apagar o histórico executando o comando history-C, né? Em geral, que eu saiba, né? Se você tem um Octave executando no computador, vários usuários mexendo, você tem o seu histórico, está separado dos outros, então não tem ninguém como ver como você tá, que foi que você fez. Né? Não é nem navegador, né? Que você tem que esconder seus sites, talvez. Mas se você quiser, né? History-C limpa o seu histórico, né? E aí Diary salva o seu histórico, né? E History sozinho vai listar todos os comandos do seu histórico. E aí nós vimos também o textos locais. Isso aqui, sinceramente, me incomodou aquele while que a gente estava usando, até mesmo que eu tinha falado para vocês, né? Que no Octave você mal usa for, né? Estrutura de repetição for while. Você usa mais aqueles comandos fan, né?
Aí eu fiquei assim olhando, tá, né? Tem alguma coisa errada aqui, né? Enfim, eu vou falar o que eu achei de errado, mas aí eu primeiro fiz do jeito com for, que eu falei para vocês, ó. Como é que faz com for para ler arquivo? No while, né? Seria. Deixa eu. Será que eu apaguei o arquivo, né? Fazendo isso aqui que errou. Run. Não, tá ali. Ok. No while você faria isso, né? Enquanto não encontrar o final do arquivo, ler uma linha, só que isso aqui não é muito seguro, né? Por isso aí foi uma das razões que eu também fiquei incomodado. Fazer desse jeito é o jeito tradicional de leitura de arquivo, mas não é muito seguro. O for, como eu disse, ele exige que vocês pensem mais um pouquinho no que vocês estão fazendo, tá? Esse arquivo aqui, eu tenho que ir lá, contar no arquivo, e eu sei que ele tem 13 linhas, tá? Então, para eu poder ler, o que eu faço? Eu faço um for, com i variando de 1 a 13, né? E faço para pegar, ler as 13 linhas, né? Linha igual a f getLine, getLine quer dizer retornar a linha do arquivo, e o resultado vai ser exatamente o mesmo. Mas veja a diferença daquela que eu estava tentando explicar para você. Eu obrigo a saber quantas linhas eu vou ler do arquivo, certo? Ou quantos caracteres tem no arquivo, se eu for ler caractere a caractere, né? Diferentemente do while, que basicamente o que ele faz ali com aquele FEOF é procurar um erro. Ele lê até dar erro. Quando dá o erro, ele para de ler, né? Isso não é muito legal, né? De se fazer. Mas é um tipo de coisa que as pessoas fazem, né? Certo? Desse jeito aqui você sabe exatamente quantos caracteres você tem no arquivo, né? E você te obriga a fazer um for que leia exatamente ou leia somente as linhas que você quer, ou então leia. Não tá baixando, não. Enfim, não sei porque não tá separando. Queria ver, diminuir um pouco, talvez diminuir um pouquinho o tamanho. Pra ver se cabe. Pronto, assim cabe melhor, né? Certo? Então, aqui nesse caso do for, ele me obriga a saber quantas linhas eu estou lendo, né? Aí eu leio cada uma linha por vez. Seria o jeito de fazer isso usando for. Mesma coisa faz o fopen antes, né? Lê as 13 linhas ou os caracteres que tiver no arquivo, imprime o conteúdo lá daquele lorem ipsum, e depois dá o fclose arquivo, né? Se eu não quisesse usar aquele fclose all, né? Aí aqui eu dou um fopen de novo, porque já que eu fechei, né? Um comandinho que eu não sei se que é bem legal, não sei se é para vocês verem que eu encontrei, né, nessa minha busca de um jeito melhor de ler o arquivo no Octave, né? É esse freport, né? Que ele lista todos os arquivos abertos, tá? Aí tá aqui o olorem.psum, que eu acabei de abrir, né? Ó, que é um txt. Ah, isso aqui é um tipo de leitura, que é Little Endian, que é uma maneira de organização dos bytes. Eu acho que isso a gente não precisa... Uma maneira de organização dos bits. A gente não precisa mexer nisso, a não ser que seja necessário. Mas só você saber que isso aqui é uma maneira de organização dos bytes. E aqui tem o número do arquivo, o modo de que está sendo feito. No caso aqui é de leitura binária, a read miner, que é escrita, leitura. Mas para que eu estou mostrando isso? Primeiro, para vocês poderem ter um comando que mostra para você todos os arquivos abertos, né? Mas também para mostrar esses caras aqui, que isso aqui foi uma coisa que eu não discuti na aula passada, certo? Todo computador ele tem uma saída padrão, uma entrada padrão e uma saída de erro, tá? Que isso é listado como std-in, std-out e std-error, certo? std é standard, quer dizer que é padrão, né? É in, entrada, out, saída, erro é de erro, né? Então, o erro padrão, a saída padrão e a entrada padrão, né? Certo? Esses arquivos estão sempre abertos e eles é para onde o computador... Se você está escrevendo alguma coisa, ele quer que vá para a entrada padrão. Se você está colocando está exibindo alguma coisa na tela, você está exibindo através da saída padrão, se ocorreu algum erro, esse erro por defeito para a saída padrão, ele vai para a saída de erro, né? Isso é um recurso que vem do Unix, que é um dos primeiros sistemas operacionais,
E isso é feito para você poder ter um modo de poder capturar o erro sem mexer, sem alterar a saída, né? Sem misturar a saída com o erro que você está tendo, tá? Mas só para você saber, isso aqui pode aparecer, a gente pode mexer com isso eventualmente, mas do mesmo jeito que isso aqui a gente não vou falar, a não ser que seja necessário, isso aqui também, só para vocês saberem que existem, tá? Isso aqui são arquivos que representam manipulações que a gente faz no computador, certo? O teclado, ele vai para a entrada do teclado vai para o stdin, o frame buffer, ele pode estar relacionado ao stdout, e qualquer erro de log que possa acontecer no programa está relacionado com SDR, só para vocês terem essa noção, né? Mas, enfim, é que eu leio o arquivo com while, né? E fazer uma pequena nota que o FEOF, ele é o end of character, end of file, né? Que eu falei que é um caractere. Ele realmente é um caractere, mas ele foi feito, isso aí ele era um caractere, talvez, dos sistemas Unix, né? Você mexer algum dia com sistemas Unix ou derivado de Unix, você pode ver um caractere lá no final do arquivo, que é justamente representando esse cara, o end of file, tá? Mas hoje em dia, nas linguagens de programação, ele foi praticamente abolido. Por quê? Porque no princípio da computação, né, os arquivos que a gente manipulava não tinha cabeçalho, né? Então você tinha que ter lá um marcador dizendo o final do arquivo, né? Onde é que termina, quando é que termina uma transmissão, quando é que termina um arquivo e tal, tinha que ter esses marcadores. Hoje em dia não, né? Hoje em dia você já tem no cabeçalho dizendo, ó, essa imagem aqui tem não sei quantos bytes, né? Então você não precisa mais o caractere para marcar o final, né? Por causa disso, porque hoje em dia a maioria dos arquivos não precisa ter um caractere final para marcar onde é que ele termina, certo? Porque essa informação já vai estar no cabeçalho, é que o FOF não é mais usado como um caractere, né? Que vocês podem ver isso na internet, então eu tô logo falando. E aí, por exemplo, mas aí tem esses problemas, né? Já que ele não é um caractere, o que acontece? Quando você usa um while desse tipo, que é bastante comum você ver isso em várias linguagens de programação, Java, C, Python, seja o que for, você vai ter esse FOF, o que ele está fazendo? Se não tem o final do arquivo, o que ele está procurando então? Ele está procurando por um erro. Quando dá o erro, é que ele sabe que chegou no final do arquivo. Aí, né, enfim. Eu não acho uma técnica de programação adequada, mas enfim, foi o criador do C que fez dessa maneira e todo mundo copia dele desde então, né? Só para poupar um caractere, né? Enfim, eu não sou a favor dessa tática. E como eu disse, era comum em Unix você tem um caractere final no final do texto, né? Para saber que acabou o texto. Fclose. Sendo que é o que eu estava justamente falando para vocês. Isso aí é se você quiser usar um estudo de repetição para ler o texto, né? Mas isso aí não é o comum de fazer, nem no Octave, nem no MATLAB. Existe o comando fileRead, né? Foi por isso que estava me incomodando ficar vendo aquele while. Existe esse comando fileRead que faz exatamente a mesma coisa, só que sem usar for, sem usar estudo de repetição, tá? Ele lê todo o arquivo e coloca numa variável, tá? Na memória. Sem usar for e sem usar while, tá? Aquelas outras duas maneiras, se é bom se você quiser abrir um arquivo gigantesco, né? Que não cabe na memória do seu computador, que eu te falei que vocês teriam que fazer tipo um stream de dados. Pronto. Né? Que é feito pelo YouTube, por exemplo, seria exatamente isso. Seria você usar o for while, na verdade o for, provavelmente, né? Para você controlar que eu quero ler, tipo assim, eu quero ler 500 linhas de uma vez só, certo? E aí você lê 500 linhas, que você sabe que cabe na memória, faz algum processamento, apaga a memória, lê mais 500 linhas, isso aí é stream, né? Agora o fileRead não, o fileRead lê todo o arquivo de uma vez só para a memória, certo? Se couber, para nosso caso aqui, vocês vão usar ele, certo? É difícil ter que usar o outro. fileRead já resolve. Certo? fileRead quer dizer que read é ler, e todos os comandos têm write. Read, né, é ler, e write, do inglês, quer dizer escrever, tá? Então aqui a gente existe o file read, existe o file write, tá?
todo comando que a gente vê com esse read aí no final, tem o URL read, né, que a gente viu na aula passada, e tem o URL, tem vários comandos desse tipo, no MATLAB, no Octave. E aí o resultado é o mesmo, ó. Colocou aquele mesmo lorem sum, blá, 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 dentro da variável, tá? Não mudou nada. E aqui quando eu coloco aquele F-report, né, file report, o relatório dos arquivos abertos, não aparece nada, né? Pô, é porque eu esqueci de fechar o arquivo aqui, né? Deixa eu dar só o F-close all. Aí o file read e o F-report, tá vendo? Não aparece mais nada. Quer dizer que o file read, ele já abre, lê o arquivo, salva na variável e fecha o arquivo pra gente. Tudo automaticamente, né? Olha aí, né? File read poupa 3 comandos, né? Parece poupa opção de comando. Te poupa o fopen, te poupa o fclose e te poupa fazer uma leitura de for, né? É que nem a ideia do fan, né? Que já facilita a nossa vida, né? Alguém falou alguma coisa? Ok, não. Deixa eu fechar aqui. A gente viu os textos remotos na internet, na aula passada. Mostrei algumas manipulações que a gente fez. O nome do cara é Newman, parece. É Newman? Newman, acho que é Newman. O nome do cara que descobriu isso pela primeira vez. Até chamado de lei de Newman-Belfort, parece. Newman-Belfort, essa lei que eu falei que parece os usos com mais frequência, né? Um texto aleatório. Aí vamos ver aqui no caso das imagens, tá? No caso das imagens, que é o que continuando agora o aula de hoje, que como é que a gente faz para carregar a imagem? Existe o comando, e aí é um pouquinho melhor, né? Porque não precisa ter o file read e o URL read, né? No caso, porque o URL read é para texto, para ler textos, né? E o file read é para ler textos locais e o URL read é para ler textos remotos, né? No caso de imagens, eles aglutinaram isso num comando só, né? Felizmente, que é o emread, tá? Justamente aí de novo, ó, o read, né? Ó. Só que agora image, né? Outra palavra do latim aí, image read, né? Que eu estou lendo a imagem que está lá nesse site, certo? Isso aqui são que é o isso aqui é um endereço IP que representa o servidor do computador, e aqui são as pastas, tá? Isso aqui é o nome da imagem, .jpeg, que eu estou pegando de lá. Eu acesso remotamente, ó, bem facinho. Ele carregou, porque está na internet. Aí eu dou o comando imshow, né? Certo? Show é exibir, im é imagem, né? Eu quero que exibam a imagem. Que imagem é essa? Essa imagem aqui, que é um vetor que está carregado, né? Você lembra que é sempre uma matriz, né? Uma matriz que foi carregada a partir da imagem que está nesse site, né? Tá? E aí ele exibe para a gente essa imagem daqui. São os maiores matemáticos de todos os tempos, né? Segundo alguém, né? Segundo o site, né? Certo? E aí, se eu pegar a size da imagem, ó, a gente pode ver como é que matriz é essa. Isso aqui é uma imagem colorida, né? De 450 pixels por 600 e 3 canais de cores, né? RGB, que é o canal verde, vermelho e azul. Todas as cores, tudo que é exibido no nosso monitor, ele é exibido a partir desses 3 canais de cores, certo? Que são os principais. O vermelho, verde e azul, isso foi descoberto, se não me engano, foi por Maxwell, ou foi o Thomas Young, que viu isso pela primeira vez, que nosso olho ele é mais sensível para essas tonalidades, tá? Vermelho, verde e azul. E aí a gente, quando foi montar o computador, né, os engenheiros foram montar o computador, eles fizeram de um jeito que, combinando essas 3 tonalidades, você consegue produzir parte do espectro visível, né? Tá? Não é todo o espectro visível, todas as cores que a gente consegue ver no mundo, mas é uma boa parte dele, dá para enganar, né? Enfim, aí cria essa matriz 450, 600 por 3. Professor, mas por que eu tenho que usar o emread se isso aqui salva no formato de uma matriz? Não é porque eu não podia usar
o file read, né, para ler a imagem, ou então o URL read. Porque se você fizesse isso, ele não ia vir nesta distribuição, tá? Ele ia vir provavelmente... Aí eu tenho que usar a calculadora, que eu não sou... 450, né, vezes 600, vezes 3. Pronto, ele vai vir no formatozão, ó. Ele pode vir, provavelmente, se você usar o URL read ou file read, o mais provável é que ele vai criar um vetorzão, certo? De 810 mil caracteres, tá? A gente pode até testar, né, isso. Veja eu ficar chutando. Vou pegar isso aqui. Deixa eu colocar aqui above. Deixa eu colocar aqui o URL read, né? Vou colocar aqui, sei lá. E ler, né, ó. Aí size A. Diferente, né, o cálculo. Será que fiz errado o cálculo? Ele achou 3... Por que será que deu diferente? 4.000... Ah, porque tem o cabeçalho, né, do JPEG. Pode ter outras informações salvas no JPEG, mas enfim. Certo? Então aqui, ó, deu 43.566. Mas a ponta, a dimensão importante é essa, tá? Ele criou um vetorzão, uma sequência de caracteres. Quer dizer o quê? Que o cabeçalho do arquivo JPEG está lá no meio, né? Fora os outros números, né? Que eu não sei por que deu tão diferente assim. JPEG. Será que a resolução está errada? 450 por 600, né? 450 eu fiz certo, não fiz? 600 vezes 600 é para dar aproximadamente a mesma coisa. 2.270 mil vezes 3, 810 mil, isso mesmo. E aqui ele achou 43 mil, tá pequeno, né? Dá um disp no ar pra gente ver. Vixe, acho que vai... Deixa eu colocar só a primeira linha, né? Pra gente ver. Tá demorando só para exibir os primeiros caracteres, mas enfim. O que pode ter acontecido? Se fosse o contrário, eu até entenderia, mas ele tá, enfim, a modo de leitura. Provavelmente alguma coisa, várias informações se perderam, né? Deu para notar que várias. Ah, sim, lembrei agora. É porque o JPEG ele salva a imagem de tamanho compactado, foi por isso. Por que está dando ele diferente? É porque o JPEG é o tipo de imagem compactada, ele não salva a imagem do jeito que a ZIS, né? Tem ali 450 por 600 e ele compacta a imagem para reduzir o tamanho e ficar mais certo, e coloca no cabeçalho ele diz essa informação, né? Diz qual o tamanho original da imagem, diz qual o método de compactação que ele usou para o interpretador descompactar a imagem e poder exibir no nosso computador, certo? A diferença é por causa disso. Então é por isso, para você não ter que, se você fosse abrir pelo URL read, né? Ou então usando o file open, você teria que pegar o cabeçalho e escrever um leitor de JPEGs para poder ler essa imagem, tá? Ia dar um trabalho monstruoso, mas você não precisa disso, tá? Porque o IMRead, ele já vai fazer isso, ele já vai ler o cabeçalho do arquivo, já vai descompactar a imagem, nem todo formato de imagem é compactado, mas JPEG e PNG são. É por isso que a gente usa eles, né, bastante. Ele vai descompactar para você e vai exibir na tela, né? Só que aí o MATLAB, né, ele exibe, o Octave, perdão, ele captura essas informações da imagem descompactada, né? Ele ignora, ele joga fora o cabeçalho, que não serve para nada para a gente, e pega só as informações de cores nas posições correspondentes, que é o que a gente quer, tá? E aí, dando image show, você exibe a imagem, tá? E aí, como eu disse, isso aí são os 3 canais de cores. De certa maneira, para demonstrar isso, né? Se eu quiser pegar a segundo canal, que é o primeiro canal é vermelho, o segundo canal é azul, RGB. O primeiro canal é vermelho, o segundo canal é verde, o terceiro canal é azul.
Se eu pegar e apagar todas as tonalidades de verde, né? Que aí é justamente fazendo isso, ó, colocando 2 pontos, e dois, o que eu estou dizendo? Para pegar todas as linhas, né? Da matriz, todas as imagens, aí a cor correspondente ao verde, zerar todos os verdes, tá? Se você zera todos os verdes, o que vai sobrar é uma mistura de azul com vermelho. O azul com vermelho produz magenta, tá? Aí eu exibindo agora a imagem modificada, a gente tem de novo aquela imagem de todos os matemáticos, só que agora com a tonalidade de magenta por cima, tá? Tem a ver com um pouquinho de teoria de cor, mas brancos no modelo RGB, a mistura de todas as cores, né? Se eu zerei um dos canais de cor, então, obviamente, né? Eu perdi a informação. E deixei só a cor magenta, né? Como final. Agora, talvez não esteja... Os comandos de imagem, eles estão nesse pacote, tá? Package, estão no pacote image. E talvez vocês precisem carregar primeiro, tá? Caso algum desses comandos aí esteja errado. Cada um desses comandos aí que eu acabei de citar em cima, ou a seguir, derem errado, é porque você tem que executar, primeiro carregar esse pacote, tá? PKG Load Image. Acho que será até bom eu colocar isso aqui para cima, né? Para ser uma das primeiras coisas que a gente vê. Vou ter que colocar um textinho, fazer uma modificação. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é instalar esse pacote ou então carregar ele, se não tiver carregar na memória do seu Octave, tá? E ela é que é responsável por fazer a leitura de... E tem os métodos de manipulação de imagem, tá? Para ler... E aí eu acho que ele lê quase todo... É para ler todos os tipos de imagem, tá? Depende da equipe, do que a equipe do Octave implementou, tá? Mas a princípio é para ler JPG, PNG, TIFF, BMP, PNM, o que você quiser, tá? MRead já lê o cabeçalho, identifica o tipo do arquivo, né? E faz a conversão para uma matrizinha do Octave para a gente manipular, tá? E aí existe também, do mesmo jeito, você lembra que lá no caso do histograma para vetores numéricos a gente usou o HIST, né, de histograma, mas no caso de imagens existe a função IMHIST, tá? IM de imagem, quer dizer que vai gerar um histograma da imagem, tá? Ele tem algumas funcionalidades que o de imagem em si não tem. Você não precisa nem, por exemplo, dizer os bins, né? Para ele, que ele já identifica. É só algumas facilidades, tá? Você não precisa dar os bins, que ele já automaticamente já gera de 0 a 256. Todos os canais de cores RGB só tem no máximo 256 cores, tá? Então ele já... Os canais de cor dos nossos monitores variam de 0 a 255. São 256 tonalidades de vermelho, de verde e de azul, tá? E de cinza, como o branco ele é uma mistura de todas as cores, o cinza também, e o preto é uma ausência de todas as cores, acaba que também só é 256, tá? Só varia, porque tem que ter os três iguais, né? 000 é preto, tonalidade mediana de cinza seria 128, 128, 128, o branco 255, 255, 255, tá? Aí acaba que você só tem também 256 tonalidades de cinza, tá? Enfim, é por causa disso, o histograma só tem 256 bins, tá? E se você quiser, você pode fazer só o histograma de um dos canais, né? Também de cor, se eu quiser fazer só do vermelho, né? Você pode dar um IMHIST. Vai ver que é praticamente a mesma, são parecidos, tá? Para você ver a diferença entre os canais vermelho, verde e azul, você tem que colocar um do lado do outro. São parecidos, mas não são iguais, tá? Esse aqui eu estou pegando só do canal vermelho, né? Se você quiser pegar de tudo, né? Você poderia fazer assim também, mas não tem sentido, né? Se você quer pegar de todas as dimensões, todas as unidades por si, todas as dimensões, você pode só mandar logo uma matriz que dá o mesmo resultado, tá? E ele coloca essa escalazinha, né? Ó, aquela escalazinha de cinza que eu falei para vocês, ó, que vai de 0 a 255. Bom, disso, tem alguns recursinhos a mais que você pode fazer. Que ele tem, né? Aí usa imagem, dá aquela descrição, né? Ó, 810 mil, que foi aquele cálculo que eu fiz para vocês, né? Ó, tá em 188, que é inteiro não sinalizado, unsigned int, né? Na verdade, isso aqui é equivalente aos naturais, né? Naturais com zero.
O int 8 é equivalente aos naturais com 0. Int 8 são os inteiros entre menos 127 até 128. E aqui o int 8 vai de 0 a 255. Tem tamanhos maiores, tá? Aí tem o int 32, o int 16, o int 60, no máximo 64, tá? Que vai até 2 a 64 menos 1. Só que aí exige 4 bytes para cada dado de informação. Aí agora outros tipos, né? Eu acho que imagem não tem muito dificuldade. Se você quiser abrir, você também pode abrir vídeos e sons no Octave, né? Se você quiser, só que você vai ter que também, do mesmo jeito, instalar pacotes. Eu acho que o de imagem já vem instalado por default, tá? Salvo lei do engano. Mas se não tiver, você instala, né? Que é aquele comando pkg install -forge, o nome do pacote, né? Que a gente já discutiu. Que é aquele, né? Só para lembrar, pkg install. Mas tá aqui, né? Eu não tô nem para que eu tô fazendo isso, tá aqui. Tem não? Tá aqui. pkg install forge, nome do pacote, né? Tá? E aí você pode instalar o de áudio, ele tem um pacote só para você poder abrir arquivos de MP3, Wave, não sei o que, você vai instalar esse pacote de áudio. E tem um pacote de vídeo também, tá? Que aí é para você poder ler vídeos, se você quiser ler vídeos no Octave. Tá bom? Aí você tem que instalar, né? PKG instala o nome do pacote. E depois você tem que carregar, né? PKG load, nome do pacote. Isso daqui, para quem estiver usando Madonna, né? Que é aquele nosso programa do celular e do tablet, eu não sei se ele tem, tá? Os recursos para poder mexer em áudio e vídeo. Pode ser que não, mas não se preocupe, o trabalho não vai ser relacionado a você manipular imagem, áudio ou vídeo, né? Vai ser uma manipulação de números, né? No máximo, manipulação simbólica, que eu já vi que o Madonna faz, né? Mas, se você quiser depois, né, quando puder, né, um Octave, ele permite você instalar isso, quem tiver, né, para poder instalações de áudio e vídeo, né, também, certo? Mas aí o mais importante, aí tem lá os comandos, né? Para abrir o áudio é o audio read, tem MIDI-File read, tem video reader, né? Então, só o vídeo que é um pouquinho diferente, né? Para ler é reader em vez de só read, né? Tá? E agora eu queria falar desse pacote aqui, ó, o I/O, tá? O I/O ele serve para você, que é um pacote também que você tem que instalar, que ele serve para manipular esses tipos de arquivo aqui, ó. CSV, que é bastante, são aqueles arquivos com tabulação, né? Que separados são tabelas separadas por linha, 2 pontos ou tabulação, que é gerado pelo Excel, e por outros arquivos de planilha, né? Para exportação, esse é o CSV. O XML, que é gerado por, normalmente é retornado por web service. Essas atividades são executadas em computador remoto. Eu mando alguma coisa para o Google fazer, ou para o Amazon fazer, ou então para a Yahoo fazer, para alguém fazer e me retorna o resultado. Esses resultados vão estar em algum desses formatos, tá? Em geral, vão estar... Coloquei CSV 2 vezes, ó. Depois eu corrigi. CSV, XML, XLS, que isso é do Excel, né? Ou JSON, tá? Esses são os formatos mais comuns na internet, são esse aqui. JSON, XML e CSV, tá? Que você vai achar na internet. O XLS eu coloquei aqui porque é do Excel, né? E o I/O, ele tem os métodos para você ler arquivos do Excel, que é como? É XLS read, né? Você já deve ter entendido, né? Tem o CSV read, tem o XML read, né? O JSON que eu acho que é diferente o comando. Mas a ideia é a mesma, tá? Você consegue ler arquivos daquele formato. Quer dizer que o Octave lê qualquer tipo de formato de arquivo, professor? Não, tá? Infelizmente não. Aí depende dos implementadores, né? E como eu disse, tem que ter alguém tem que ter implementado, né? Já é raro isso daqui, né? Ter o XLS, porque XLS é um formato fechado do Windows, né? Não sei se eles abriram recentemente o formato, enfim. Mas para abrir formatos de arquivos proprietários, né? Em geral, você tem que saber a especificação do arquivo, senão fica muito um trabalho de engenharia reversa, dá um trabalho monstruoso que a maioria das pessoas não querem fazer, né?
Ainda mais de graça, né? Assim, de graça, engenharia reversa é coisa... Enfim. Aí você teria que ter um leitor para poder ler esses tipos de arquivo, né? E o Octave, os tipos de arquivo que o Octave implementa são comumente tipos abertos de leitor de arquivo. Tá? Eu estou colocando esse I/O. Eu quero justamente mostrar para vocês como manipular esses arquivos que são retornados por web service, que isso aí é importante, né? Às vezes você quer executar alguma coisa, sei lá, para executar, principalmente hoje em dia, né? Porque nós temos recursos limitados, vocês também, né? Eu tenho recursos financeiros limitados. Mas às vezes você precisa rodar alguma coisa, tem gente, né, de boa vontade que coloca o computador dela disponível para você rodar na internet, né? Às vezes até a faculdade fornece um serviço para você rodar lá, né? Por exemplo, na computação, lá da UFC, a gente tem um cluster lá de computadores que você pode usar, tá? Tem que entrar em contato, se eu não me engano, é com o professor Heron, e ele pode fornecer isso para você, se você entrar em contato com ele, né? Porque quase ninguém usa, né? E um dos modelos que as pessoas não sabem usar é que talvez não saibam fazer essa manipulação, né? Você tem que saber como entrar em contato com o computador para fazer rodar serviços nele, né? Certo? E esses serviços vão vir nesse formato para vocês, tá? É lógico que você estiver fazendo o programa do zero, né? Aí, o seu formato, né? Se estou criando o web service, eu crio o meu formato, tipo aquele HUI que a gente viu no ano passado, né? E eu não preciso fazer leitor de nada, né? Mas se eu estou usando um programa pronto, se eu estou usando um serviço pronto que é disponibilizado pelo servidor, ele vai vir em um desses formatos, tá? O XML, CSV ou JSON, e você tem que pegar aqueles dados e tem que fazer um leitor para aqueles dados, se já não existir. No Octave já tem, infelizmente, né? Que aí usa esse tal do CSV Read, né? Só que eu tenho um comandinho melhor que eu vi, que é o CSV to Cell, tá? Que também serve para ler tabelas de dados, tá? Ele lê, só que ele já converte para célula. E aí eu queria aproveitar para falar isso com vocês hoje, né? O que é uma célula? Eu acho que já cheguei a mencionar para vocês, mas a gente não viu, né? E no Octave tem aquelas matrizes, né? Que a gente já viu, que você cria, né? Coloca A gente já teve a primeira aula, né? Foi sobre isso, comandos básicos para a criação de matriz. A gente tem até uma aula sobre isso. Células é uma estrutura um pouquinho mais avançada, porque ela permite você salvar, ainda é uma matriz, certo? Uma matriz entre aspas, tá? Mas ela funciona como matriz, pode ser referenciada como matriz, tá? Existem linhas, existem colunas, existem dimensões que você pode usar, só que ela não tem a restrição que todos os tipos de dados na célula têm que ser iguais, tá? Antes de a gente poder mexer com web service, a gente tem que falar disso, por quê? Porque os tipos, quando a gente faz uma consulta para um web service, os tipos de dados que vêm não são todos uniformes, né? Não vem tudo número, ou não vem tudo texto, né? Ou não vem tudo datas, né? Certo? Vem tipos de dados, o mais comum é vir tipos de dados misturados. Mesmo você vê que no caso ali que a gente acessou daquele arquivo da Universidade de Tennessee, que eu queria pegar só os 1000 primeiros primos, né? E tem, se você quiser, tem lista, sei lá, os milhões de primos, os 10 mil primos, sei lá, os 100 milhões de primeiros primos. Você encontra esse tipo de lista na internet, tá? Só que provavelmente não vai vir só os números, tá? Vai vir texto, vai vir outras informações. E aí o que você faz? Você pode fazer aquela manipulação que a gente fez, né? Mas você também pode fazer manipulação de texto, que a gente fez na aula passada, para pegar só as informações que você quer, é possível. Mas também você pode usar células, tá? Células, ela permite que você coloque, é uma matriz especial, que você pode salvar, uma especialização na matriz, talvez seja certo. Você vai colocar tipos diferentes de dados dentro da mesma matriz, tá? Isso é chamado de células, foi um tipo que foi inventado pelo MATLAB, e foi copiado pelo Octave. Hoje em dia, no MATLAB até tem tipos mais avançados, tem até o tipo tabela, né? Hoje em dia no Octave, mas ainda no MATLAB, mas que o Octave ainda não implementou, infelizmente. E aí, como não existe o tipo tabela ainda no Octave, o mais próximo disso é o células, tá? Também existe o struct, que a gente vai dar uma olhada, tá? E aí para quem não gosta de usar essa referenciação numérica, usar índices numéricos para acessar dados,
existe o struct, aí você pode usar um nome de variável para acessar dados em diferentes posições numa matriz. Mas, enfim, eu como programador, assim, eu dificilmente uso struct. É difícil usar struct. Struct é mais um negócio é mais para organização. Mas, sei lá. E eu vejo, não é só eu não, tá? Eu vejo outros programadores da minha área também, né? A gente sabe que existe o struct, mas ninguém usa o struct. Aqui, no caso, células eu acho mais importante, né? Porque vai permitir você salvar esses tipos de dados quaisquer numa matriz só, tá? E aí, como é que você cria? Eu estou criando aqui uma célula, tá bom? É bem parecido com a criação de matriz, tá? Só que o que eu fiz, ó, eu abri chaves, tá? E não usa colchetes. A principal diferença é essa, tá? Eu não coloco chaves, né? Eu coloco colchetes. Se eu tentar colocar, eu não coloco colchetes, eu coloco chaves. Se eu tentar colocar colchetes aqui, ele vai tentar criar uma matriz, né? E aí ele vai... Era para reclamar, né? Ele permitiu, mas não é para permitir, não. Mas aí eu acho que ele deve ter criado uma, né? A gente vê lá. O Zeme, só para a gente ver, né? O Zeme, ó, tá vendo? Ó, o tipo dele é célula, tá vendo? Se eu colocar lá colchetes. Isso é um comportamento que não existe no MATLAB, tá? Isso que eu achei estranho. Tô achando estranho. Mas ó, mesmo colocando colchetes, mas ó, você pode ver que mesmo colocando colchetes, o que ele está fazendo? Ele está criando uma célula, né? E na hora de imprimir o conteúdo da variável, da nossa variável, o que ele está fazendo? Ele está colocando as chaves, né? Que o correto é chaves, tá? E talvez seja uma facilidade, não sei nem se é do Jupyter. Será que o Octave faz isso também, hein? Vamos ver aqui rapidinho. Deixa ele abrindo aí. Ah, pronto. Aqui só para testar. Já é o suficiente. Ele reclamou da implicit conversion, tudo bem, usar. Aí ele converteu para... Não, mas aí ele salvou como char. Pensou que eu estou criando a matriz de char, não é isso não. Talvez colocar assim. Ele já converteu automaticamente para a célula. Converteu para a célula. Então, esse é um recurso do Octave, né? Mas o correto, de qualquer jeito, o correto é você usar chaves, tá? Não usar colchetes. Colchetes é para matriz e chaves é para célula, né? Talvez seja porque eu estou usando uma célula aqui dentro do elemento. Ele está conseguindo reconhecer que eu estou querendo salvar uma célula, né? Uma célula dentro de outra célula. Você pode fazer, né? Você não pode... Quando você está lidando com matrizes, todos os tipos de dados, todos os dados que tem lá dentro tem que ser do mesmo tipo, tá? Se eu coloco um caractere misturado com um número, o que ele vai fazer? Ou ele vai criar uma matriz de caracteres, ou ele vai converter aquele caractere para número e vai criar uma matriz de números. Isso é o comportamento normal do Octave, MATLAB, seja o que for. Certo? Todos os tipos salvos numa matriz têm que ser iguais. Certo? É isso que por quê? Porque esses tipos de dados ele tem um tamanho, né? Certo? Ele tem um tamanho fixo, né? A gente sabe, por exemplo, que o double ele tem 4 bytes, e justamente por ter 4 bytes, eu sei que quando eu pego a primeira linha, terceira coluna, eu tenho que ir para o quê? Para o 12º byte, né? Certo? Na verdade, primeira linha, terceiro, eu tenho que ir para o 8º byte, né? Que aí do 8º ao 12º é o terceiro byte, tá? Então, justamente por ter tamanho fixo, é que eu consigo fazer essa manipulação, de usar índices numéricos para chegar em posições específicas da matriz, tá? É assim que toda linguagem de programação faz. Porque tem um tamanho fixo.
E é lógico, se não tem um tamanho fixo, já não dá para fazer essa manipulação numérica, né, para ir em uma determinada posição da matriz, mas eu estou dizendo para você que o tipo cell, ele faz isso. E como é que ele faz isso? É mágica, professor? Não, não é mágica. É que ele usa ponteiros, tá? Ele salva os endereços de memória para as variáveis, né? Para o conteúdo, né? Que você está querendo salvar, né, dentro dele. E aí você, como os endereços de memória, eles têm um tamanho fixo, né? E você consegue salvar, fazer o mesmo formato, o mesmo ajuste de índice, mesma referência por índice que você fazia no caso de matrizes, tá? Sendo que isso é tudo feito de maneira transparente para a gente, tá? Para que eu estou falando? Que é para a gente, usuário. A gente nem precisa se preocupar com o ponteiro, como é que ele está fazendo por baixo. Eu estou dando essa informação a mais para vocês, por quê? Para vocês saberem, né? Que tem algumas manipulações que você faz em matriz comum, que não vão funcionar da mesma maneira na célula, certo? É um pouquinho diferente. Justamente por causa desse tipo, que ele tem que acessar, ele não acessa diretamente o dado, né? Ele acessa um ponteiros para os dados. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Certo? Então, e existe inclusive o array fun, né, que eu falei para vocês que faz a estrutura de repetição numa matriz qualquer. Para a célula, você tem que usar o cellfun. Existe o comando cellfun, que é para fazer essa mesma manipulação nas células. Mas é um tipo importante, por quê? Porque também existem comandos do Octave, do MATLAB, que retornam o quê? Às vezes retornam uma matriz, podem retornar um vetor, mas também é bastante comum retornarem uma célula, tá? Quando algum tipo de comando ele retorna além de retornar informações numéricas, também retorna informações textuais. Aí, se ele retornar, além de texto, retornar números e textos juntos, como é que ele vai retornar isso para você? Ele vai retornar uma célula, tá? Mas não se preocupe que o acesso é feito da mesma maneira. Então, aqui a gente tem bola, um texto qualquer, tem um inteiro não sinalizado de 8 bits, que é o natural, né, 24. Tem uma outra célula dentro da célula, que está armazenando só o número 1, né, em double, e aí a gente tem um número em double, né, tá? E aí quando você, né, exibe ela mostra aqui bola, não sei o que, né? Quando eu dou o RU, você vê que ela é 1/4, né, um vetorzinho que eu criei. A mesma coisa, mesmo método continua, tá? Se eu quisesse criar uma outra linha, eu poderia, tá? Eu poderia criar do mesmo jeito. 1, 2. E as mesmas regras continuam, né? Tá? As mesmas restrições continuam aqui, ó. A gente tem o ponto e vírgula separa linhas, né? E o vírgula separa colunas, né? Então, essa aqui seria uma matriz, se quiser aqui organizar para vocês, né? De 4/2, né? Não, 2/4, né? Tá? Eu criei essa matriz, aí ele mostra aqui os dados, ó, o conteúdo que tem, né, lá dentro, né, ó. Né? Veja que já algumas não aparecem exatamente na ordem que você está esperando, né, os dados, né? Mas estão todos eles ali. Justamente porque ele está salvando ponteiros, lembra? E aqui, ó, 2/4, 53 bytes e uma célula, né? E aí, como é que você acessa, né? Como eu disse, o acesso ao conteúdo, você acessar as células e acessar o conteúdo, isso é da parte mais complicada, tá? Das células, é isso. Porque por isso que eu falei aquela história dos ponteiros. Como ele está armazenando ponteiros, o acesso não é igualzinho ao da matriz, tá? Você ainda usa índice. Só que se eu tentar acessar como matriz, usando aqueles parênteses, né? Você não está acessando o conteúdo da matriz, tá? Você está acessando os ponteiros, certo? Então, quando eu listo aqui a primeira linha, né, da nossa matriz de células, ele vai tornar o quê? Os ponteiros para a célula, tá vendo? Que ele coloca até esse negócio aqui, ó, 1 igual, né? Isso aqui seria o ponteiro, né? Tá? Para os dados que ele está acessando aqui para você. Mas você não está acessando os dados diretamente, tá? Se eu quiser acessar os dados diretamente, você pode acessar até, né, só um específico, né, se você quiser. Se você quiser acessar os dados diretamente, você tem que usar
de novo, as chaves, tá? Quando você usa as chaves, isso aqui só dá para fazer com célula, você está pegando o conteúdo da sua matriz de células. Então, nesse caso aqui, eu coloquei M1, as 2 pontos, né? Vai pegar a primeira linha, né? Nossa matriz de células. Só que aí veja o resultado, ó. Ele retorna bola 24, retorna uma célula e retorna 2.500. Tá vendo que tá vendo aqui imprimiu ans, a variável ans 4 vezes? Por que ele imprimiu a variável ans 4 vezes, professor? Porque agora ele está acessando lá os ponteiros, né? Que tem salvos na sua célula, só que ele só está retornando os conteúdos para você, tá? Ah, eu achei aqui bola, achei 24, achei outra célula, achei isso. E você pode fazer isso, tá pegando só o conteúdo dessa vez, certo? Ele não está mais pegando os ponteiros, como estava pegando anteriormente, quando você faz o acesso normal, como se fosse uma matriz, tá? E aí, desse jeito, fazendo isso, você pode, se você quiser, atribuir para variáveis, tá? Diferentes. Isso aqui é uma coisa que só pode fazer com célula, tá? Se eu pegar a primeira linha da minha matriz, eu sei que é uma matriz 2/4, eu posso criar, né? Colocar 4 variáveis aqui, A, B, C, D, entre colchetes, tá? Para receber o conteúdo que está armazenado nessa célula, na primeira linha dessa célula, certo? E aí, o que ele vai fazer? A vai ser igual a bola, B vai ser igual a 24, C vai ser igual a uma célula e D vai ser igual a 2,5, tá? Isso é possível de fazer com células. Se a gente tentar fazer isso com matrizes, não dá certo, tá? Se eu pego aqui A igual a 1, 2, 3, 4, né, por exemplo, e eu dou um RUS ali, né, RUS A, você vê que ele cria uma matriz, ó, todo mundo do tipo double, né, tá? Isso aqui é uma matriz. E aí, se eu tento fazer aquilo ali que eu acabei de fazer, ó, A, B, C, D igual a certo? Ó, o que ele fez? Ele atribuiu toda a minha primeira linha para essa variável, tá? Para A. E B, C e D estão sem nada, certo? Ó, ele já dá um erro aqui, ó. Elemento número 2, undefined return list. Isso aqui é uma lista de retorno, né, que eu estou criando, mas ele está dizendo que esses caras aqui não receberam nenhum valor, né? Eles não... Só o A foi atribuído, ó, dando aqui o RUS, né, para vocês verem, ó, só o A que recebeu o conteúdo da matriz A. É como se eu estivesse fazendo, na prática, B igual a A, tá? Foi isso que a gente acabou de fazer, quando a gente fez isso daqui, o que a gente fez na prática foi isso. Ou então isso aqui, né, na verdade, para ficar mais parecido ainda. Isso aqui, tá? Ele ignorou os outros padrões. Por quê? Porque isso aqui não é tudo do mesmo tipo. Essa matriz aqui não está todo mundo do mesmo tipo, que é double, né? Então, ele manda todo o conteúdo para a primeira variável, né? Que é o correto. Esse aqui ele tem isso aqui como matriz, você está associando um valor, né? Lembra que o Octave, isso aqui é a unidade básica de tudo que ele tem, que ele manipula, é sempre uma matriz. Então, isso aqui para ele é um valor só. Então, você está pegando 4 variáveis e tentando associar com um valor só. Aí não sabe como fazer isso, né? Isso aqui só é um valor, que é uma matriz, né? Uma matriz tem 4 valores dentro, mas ele é um valor só. Então, ele manda isso aqui para A, e B e C, D nem são criados, tá? Mas aí, quando eu faço, né, um B igual, né, a 1, 2, com chaves agora, né, certo? Aí, colocando chaves, ó. Agora, eu criei uma célula, tá? E aí, eu dando agora RUS B, né, ó, você vê que é uma célula, né, diferente lá. Agora, eu posso fazer isso, ó. A igual a B, só que aí eu coloco o quê? Chaves, tá? Se eu colocasse desse jeito aqui, vai acontecer o mesmo problema de antes, tá? Só o A vai receber o valor de B, né? Ele tá entendendo, porque se lembra que, né, a célula é uma matriz ainda para MATLAB, né? Então, para Octave. Então, ainda é um elemento fundamental, você está querendo um grupo mandando para 4 variáveis. Então, ele faz B, vai para A, e B, C, D, ele não sabe o que faz. Agora, se você colocar para acessar o conteúdo da célula, e não a célula em si, que é uma matriz de ponteiros, né?
certo? Eu estou acessando agora o conteúdo das células e não mais a célula, certo? E aí agora ele faz, ó. A recebe 1, B recebe 2, C recebe 3 e D recebe 4. Tá certo? Temos conceitos, acho, talvez mais complicados aqui que eu vou falar para vocês. Mas vale a pena, certo? Vocês saberem isso ajuda bastante você saber manipular as células. Porque aí vocês vão poder manipular qualquer tipo de dado, certo? No Octave. E não adianta nada você ser capaz de abrir texto, imagem, vídeo, som, não sei o que, se você não sabe agrupar esses dados para ficarem num só canto e nem sabe lidar com eles quando eles vêm agrupados para vocês, né? Certo? Então, como é que você agrupa esses dados? Usando células, tá? E veja que célula permite até você colocar uma célula dentro de outra célula. Matriz, você não pode fazer isso, né? Por que não pode fazer? Porque matriz, todo mundo tem que ter o mesmo tipo numérico. Então, você não pode ter uma matriz dentro de outra matriz. Mas você pode ter célula dentro de outra célula. Você pode... Correção. Você pode usar matrizes para criar outras matrizes, como eu já fiz aqui e mostrei para vocês, né? Eu tenho duas matrizes de mesma compatíveis, eu posso colocar uma matriz do lado da outra, concatenar elas para criar uma nova matriz. Mas eu não posso salvar uma matriz dentro de outra, é isso que eu estou dizendo. Do mesmo jeito que eu salvei aqui, tá? Eu salvei uma célula, que é a C, ó, só tem um elemento, tá? Dentro de outra célula, que é a M, né? Eu não posso fazer isso, eu fiz isso lá no início, né? Eu fiz aqui, né, ó. Né? Eu criei uma célula e coloquei dentro de outra célula. Esse alinhamento de chaves, né? Para criar, né? Você não consegue fazer com matriz. Se você fizer, ele vai tentar o quê? Vai tentar achar, ele vai tentar unir as duas matrizes, certo? Ele não vai deixar ter um ponteiro para matriz dentro de outra matriz, certo? Isso aqui só é possível com células porque você está usando ponteiros, né? Por debaixo dos panos, tá? Teoricamente, vocês não sabem disso. E a gente nem mexe nos ponteiros, tá? A única coisa diferente das células é o quê? É justamente o que você tem que memorizar. Na hora de criar uma célula, que você quer salvar tipos diferentes de dados no formato de uma matriz, você usa chaves. E para acessar o conteúdo dessa matriz de célula, uma matriz célula, você vai usar o quê? Você vai usar chaves, né? Tá? É bom, é isso que você tem que deixar fixo na sua cabeça. Se você quiser acessar os ponteiros por algum motivo bizarro, você vai usar o quê? Aí você usa parênteses, nem usaria em matriz, tá? Mas, a princípio, eu não vejo por que vocês precisariam fazer isso. Mas, se precisarem, né? Não posso dizer que vocês nunca vão precisar, eu já usei, né? Mas, se vocês precisarem, vocês usam parênteses. Parênteses vai usar os ponteiros e vai acessar os ponteiros para os dados e chaves vai acessar o conteúdo deles, tá? Isso é o que confunde mais, mesmo o pessoal que usa MATLAB, é isso. Certo? Essa flexibilização, né, que existe devido aos ponteiros e os dados, né, que são coisas diferentes. Porque ponteiro é uma região da memória, né? Mas você nem está mexendo no ponteiro, tá? Você está acessando ali, é só para você... É porque quando você faz manipulação usa técnicas de matriz em cima de uma célula, ele vai atuar em cima de quem? Ele vai atuar em cima dos ponteiros, tá? Ele não vai atuar em cima do conteúdo das células. É por isso que tem que tomar cuidado. Se você sabe o que você está fazendo, você pode até usar isso a seu favor, né? Mas se você não sabe o que está fazendo, vai gerar um resultado inesperado, né? Certo? Então, você só precisa saber ter essa noção, né? Que é diferente do que você está acessando quando usa chaves e quando usa parênteses, no caso de uma matriz com célula, tá? Aí aqui, do mesmo jeito, eu posso pegar o conteúdo de uma célula específica, por exemplo, está na posição 1, e salvar numa variável, para dizer que texto é igual a bola, né? Que é um texto. E aí, quando eu dou o whos, isso que eu já fiz, mostrei para vocês, dá para ver as variáveis, né? E aí, quando eu tiro as variáveis, né? Aí elas assumem os tipos correspondentes, né? Quando elas estavam dentro de M, era todo mundo célula, né? Mas quando o A, B, C, D foram para fora, aí, né? Um é o vetor de char, o outro é aquele inteiro. Aí a C é o célula, né? E o D virou double, né? Certo? Pronto. Aí aqui um exemplo de abertura de CSV, tá? A gente chegou finalmente no arquivo CSV.
Tem alguma dúvida com relação às células? Alguma dúvida, pessoal, com relação ao uso de células? Eu acho que tentei ser o mais... A gente vai usar isso mais ao longo da aula, tá? Tudo bem, Pedro. A gente vai manipular mais células ao longo do curso, né? De baixar o Octave, né? O link para baixar o Octave. Você tá sem internet, é? Mas como é que você vai pegar a internet? Enfim, mal passar aqui. Download. Link para baixar o Octave está aqui. Ou se quiser o arquivo específico, vai ter que dizer qual sistema operacional, né, que você está querendo. Mas se você quer só o do Windows, né, seria esse cara aqui, o link. Certo? Então aqui é arquivo CSV, tá? Eu entrei no site das Nações Unidas, né? Nesse site aqui, dataun.org, para vocês verem um exemplo, né? Eles têm alguns dados que eles disponibilizam gratuitamente, tá? Um desses dados são a densidade populacional de acordo com a superfície, né, no mundo, certo? Aí eu fui lá, peguei, baixei o arquivo CSV deles, né, que eles disponibilizam, né? Dei o pkgload.io, que é que tem esse comando, tá? Aí eu uso o comando csv to cell para converter isso aqui já no formato de célula. Isso aqui está numa tabela, né? Certo? Eu estou com esse arquivo aqui, né? Vamos só carregar. Pronto. O tamanho dele, né? 7035 por 7, quer dizer que é um arquivo que tem 7 colunas, né? E 7.353 linhas. Nem sempre os bancos de dados permitem você fazer isso, não, tá? Eu acho que o web service é depois disso daqui, pelo visto. Mas, enfim, porque nesse caso aí eu estou acessando o banco de dados e ele está me deixando baixar os dados dele diretamente. O web service, eu solicitaria o dado, ele já me retornaria o dado que eu quero diretamente do banco de dados dele, né? Eu não pegaria todo o banco de dados completo, não. Mas é comum na internet você achar isso também, o cara distribuir os dados dele, né? Que ele usou numa pesquisa, né? Na pesquisa dele, quais são os dados que você usou? Aí tem lá o arquivão, né? Para você baixar. Aqui, ó, estou acessando a terceira linha, né? Do arquivo que eu acabei de carregar, CSV to cell, né? Não tem muita dificuldade. E aí ele está me mostrando, ó, o que tem lá. Na primeira coluna tem o número 1, na segunda coluna tem total all countries ou área, aí vem uma data, né? Outra descrição de texto, né? Aí vem um número, outro texto, até umas colunas aqui vazia, né? Tá? Mas só para mostrar que eu estou acessando um item específico da célula aqui. Para ver o que é isso, eu teria que abrir o documento original. Mas, basicamente, tem uma coluna que diz tem o país, tem um ano, aí tem a densidade populacional, mas também tem algumas outras informações com relação a sexo e outras... o sexo da população, né, idade também, tem umas distribuições assim, se eu não me engano. E aí eu quero filtrar isso, tá? Aí como é que eu filtro, né? Nesse caso aqui eu usei o ArrayFun para mexer com célula. Então, vou mostrar que você nem precisa... O Cellfun vai acessar todas as células, né? Todo o conteúdo das células. Mas não era isso que eu queria fazer. Eu queria acessar uma parte específica do modelo, tá? Aí eu teria que acessar talvez os dados para demonstrar para vocês, para ficar mais fácil que a gente está manipulando, né? Em MATLAB, cadê documentos? Para a gente poder saber o que a gente está fazendo ali, né? Não vai ficar complexo.
West Octave. Tá aqui. Abrir aqui a tabela, a gente ver. Abrindo a tela no Excel. Pronto, tá aqui, ó. Eu estava falando para vocês, né? Foi esse arquivo aqui que a gente está abrindo lá no Octave, tá? Tem a região, aí a região tem um número, né, que representa a região. Tá vendo? 19 é Américas, 21 Northern America. Só pra gente ter uma ideia de qual arquivo que a gente está manipulando, né, lá no Octave. O número 1 são todos os países, né? Ó. Aí tem o ano do dado, né? Qual é a série numérica que a gente está usando, é o que é, né? Aquilo é justamente que eu estava explicando para vocês. O que está salvo ali? É a estimativa da população, a estimativa da população só para os homens, né? Para os machos, né? Machos e fêmeas, acho que é homem e mulher, né? Estimativas da população para homens, de mulheres, o sex ratio, que seria a razão de homens para mulheres, né? Aí ele está usando por 100, né? Quer dizer que existem 101 homens, 101,57 homens para cada 100 mulheres em 2005, né? Por exemplo, tá? Isso em todos os países e não sei, todos os países do mundo, né? Acho que tem dados aqui até 2019, né? O mais recente. Aí aqui a razão tem 100 de homens para mulheres, 101,6 para 100 mulheres em 2019, né? Aí aqui a população, a idade da população que eu falei, de 0 a 14 anos, né? Qual a porcentagem? É de 25%, né? Em todos os países do mundo, né? Tá? Então, quando eu peguei lá a linha 3, né? Aí aqui tem dizendo a fonte da informação e aquela coluna vazia quem? Ó, justamente o footnotes, né? Que a gente pegou. Aí eu peguei a terceira linha, né? Ó. Terceira linha começou justamente na primeira linha de dados, ó. Foi o que eu peguei. É 1, Total All Countries, 2005, população medida estimates, 654197, que é o que deve estar lá no nosso programa, né? Ó, 1, Total Áreas e CAN, 2005, população estimates, 6541.9, né? Correto, né? Ó, pegou essa primeira linha da nossa tabela, tá? Só que eu não quero fazer isso, né? Eu queria pegar os dados do Brasil, né? Aí, para pegar os dados do Brasil, eu acho que é isso, né? Não, é a população total de linhas. Eu quero saber a população total de todos os países, né? Eu quero saber como é que foi, se não me engano, o gráfico que eu quero fazer é o crescimento total da população. Como é que foi o crescimento populacional nesse período de tempo, tá? Basicamente é isso que a gente vai montar agora, fazer um gráfico disso. De 2000, só que só tem poucos dados, né? Infelizmente. Só tem de 2005 a 2019, só vai dar uns 10 valores aí, né? Mas veja que é legal esse exemplo, porque você vê que tem bastante dado e a gente quer filtrar só para os dados que a gente está querendo estudar, né? Que é o crescimento populacional no mundo, né? Mas você pode fazer isso para o Brasil, para um país específico, né? O 2 é a África. África é o continente, né? Mas tem, eu acho que tem aqui Brasil também, ele separa por país, não separa não? Tem Argentina, Armênia, Austrália, Azerbaijão, ele separa primeiro, ele mostra todo mundo, tá aqui Brasil, Brasil 76, tá? Então ele mostra primeiro todo mundo, depois mostra por continentes, depois mostra por países específicos, então é muito dado, né? E eu queria pegar só o crescimento populacional do mundo, né? E é o que eu fiz, ó, a coluna, qual é a coluna? 1, 2, terceira coluna é um ano, né? A segunda coluna é importante, porque eu vou pegar isso aqui, ó, total all countries ou áreas, porque aqui é o nome, né, do que eu estou analisando. Então, eu quero pegar de todos os países e áreas, eu quero pegar esse cara, total areas or countries, e eu quero pegar esse aqui, né, a população total, que é a população mid-year estimates, né? Eu não quero saber só de homem, nem de mulher, nem quero saber de sex rate, nem nada a ver com a idade, né? Nem densidade eu quero, né? Que densidade seria, se não me engano, quanto
o quanto da população está ocupando com relação à área, né? A área habitável, né? Eu quero saber o crescimento populacional somente, né? Então, vou pegar esse aqui, população Mid-Year Estimation. Isso aqui está na segunda, isso aqui é a primeira, segunda coluna, né? Aí é o que eu uso lá, né? Ó, essa é a segunda coluna. É igual a total áreas, countries or areas, né? Tá? E depois vou pegar esse população Mid-Year Estimates, né? Que eu quero pegar esse número aqui, que está interessados. Né? Na primeira, segunda, terceira, quarta e quinta coluna. É isso que a gente quer. A gente quer os valores da segunda coluna, para a gente poder fazer um filtro, né? Eu não quero país, não quero fazer separação por país, nem continente, nem nada. Então, eu vou pegar os valores da segunda coluna para fazer o primeiro filtro, certo? Aí, o segundo filtro vai ser baseado aqui na população Mid-Year Estimates, que é isso que eu quero saber. Eu quero saber a população, o valor estimado da população em milhões, né? Você lembra que isso aqui está em milhões, quer dizer, tem que multiplicar isso aqui por milhão, né? Por 10 a sexta, né? Tá? Tem que multiplicar isso aqui por 10 a sexta. Então, eu quero pegar a quarta coluna, né? Para filtrar a população, a estimativa de população para todos os países, e aí, finalmente, pegar o valor, né? Que está em milhões, que está na quinta coluna, certo? É esse valorzinho aqui, nessa coluna, que a gente está interessado, certo? Só que a gente está interessado nesse valor aqui, que é a população em milhões, né? De acordo com os anos, 2005 até 2019, dá 14 valores, né? Só que a gente tem que fazer uma filtragem, né? Porque essa tabela aí é gigantesca, né? Tem 70 mil linhas, sei lá quantos, que mostra por países, continentes, todo mundo, né? E aí o que eu quero fazer? O primeiro filtro faz pela segunda coluna, certo? Eu quero pegar só os que tem todos os países, eu vou descartar se for algum continente ou país. E depois o segundo filtro vai ser pelo tipo de série. Qual o tipo numérico que eu estou analisando dentro daquele país, daquele continente, ou no caso no mundo, né? É a quantidade de pessoas somente, né? O dado bruto, que é esse cara aqui, né? Certo? Então, a gente vai fazer 2 filtros para essa informação, para poder pegar, finalmente, a população e fazer um gráfico, tá? Isso aqui é só para a gente ter uma noção do que a gente vai analisar, certos dados. Eu vou passar esses arquivos para vocês, tá? Então, vocês podem ver em casa com calma. E aqui eu peguei a terceira linha, como eu falei. Aí o que eu faço? A primeira coisa, eu faço um array fun, né? Que é aquele nosso forzinho, né? E aí o que eu fiz? Percorrendo, ó, a primeira dimensão do arquivo, né? Por quê? Deixa eu colocar aqui B. Size arquivo, né? Ó. Tá? Eu tenho 7.353 linhas e 7 colunas, né? A primeira coisa que eu sei, eu vou percorrer a segunda coluna, né? Eu não preciso percorrer todas as colunas. Eu até poderia, tá? Se você quiser, você poderia usar um self-fan, que aí seria nesse caso você faria o self-fan, né? Se eu quisesse percorrer todas as colunas, todas as células, todas as posições ali daquela tabela, para procurar onde é que tem total, todos os países, né? Tem essa palavra, total, todos os países e tal, você usaria self-fan. Só que ficaria muito complicado, né? Porque você pegaria uma lista das células, você estaria lidando com ponteiro, você teria que converter isso para índice, né? Para depois pegar o índice e saber qual é a linha correspondente à célula, certo? Eu achei mais fácil fazer assim, fazer um array fun. Você pode usar array fun com células, desde que você saiba o que você está fazendo, né? Porque eu estou querendo fazer o que aqui? Eu sei qual é a coluna e o que é saber o que está fazendo. Não é que eu tenha algum conhecimento secreto, não, tá? É porque eu olhei lá a tabela e eu vi que a coluna que eu estou interessado é a segunda coluna, né? E eu quero percorrer aquela segunda coluna, tá? Então, quando eu dou aqui de 1 até size 1, quer dizer o quê? Que eu vou percorrer todas as linhas desse arquivo, tá? Estou percorrendo todas as linhas desse arquivo, né? Quando eu dou size aqui, não é, ó? Ele mostra as 2 dimensões, mas se você quiser, você pode usar size para pegar só a primeira dimensão, ó, tá? Que é o total de linhas,
ou eu posso usar size para pegar só a segunda dimensão, tá? Que aí é o total de colunas do arquivo, tá? Naquele caso, quando eu estou fazendo de um interpolado até size arquivo 1, é que eu estou pegando, tá? Todas as linhas, né? De 1 até o total de linhas, tá? É isso que a gente está fazendo. Isso daqui vai ser passado como argumento para a nossa função anônima, né? Que não tem nome, né? Por isso é anônima. E tem esse recebe isso aqui como argumento i, e para cada uma das linhas, né? Para cada um desses valores aqui que vai de 1 até o total de linhas, ele vai fazer o quê? Ele faz 2 testes, tá? E é isso que eu quero, na verdade. Ele vai retornar para a gente, isso daqui, esse array fun, ele vai retornar uma matriz booleana, e eu quero que essa matriz booleana esteja o quê? Esteja verdadeiro nas posições em quem tem total, all countries, all areas, né? Que é o total de todos os países ou áreas, tá? Que tem esse texto, né? Como é que eu peguei esse texto? Eu peguei do nada? Não, eu não peguei do nada. Eu peguei daqui, ó, tá? Esse texto aqui que tem na segunda coluna pode ser o nome do continente e pode ser também o nome do país, né? Ou da parte do continente, né? Mas pode também ser o nome do país, né? Bélgica, né? Certo? Então, eu quero pegar a segunda... Eu quero que essa matriz retorne verdadeiro onde tiver esse negócio aqui, de total all countries areas, né? Certo? E aí eu faço esse teste, né? Ó. Se o arquivo, né? Naquela posição, né? Se a linha, né? Na segunda coluna, ó, na linha que eu estou analisando, que vai ser retornada aqui para essa nossa função anônima, né? Na coluna 2, foi igual, ó, a total areas ou countries, né? Total countries ou areas, né? Ignora esse all por enquanto, né? E é um e lógico, né? E o tamanho dessa célula, do que tem lá nesse conteúdo, né? É o size, né? Do arquivo. Podia até fazer, para ficar um pouquinho melhor, fazer assim, tá? Acho que talvez fique menos confuso. O tamanho, né? A quantidade de... Isso aí, deixa assim ou deixa do outro? Eu acho que é melhor deixar assim, do jeito que estava mesmo, senão vocês podem confundir. O tamanho da célula, do conteúdo que está na célula, você tem que está numa célula, né? Por isso que eu falei que aquela noção é importante, né? O tamanho da célula não é fixo, né? No contrário, diferentemente de uma matriz. E aí, como ele não é fixo, ele pode ter um tamanho variável, eu tenho que testar para ver se o tamanho é correspondente, tá? Antes de fazer a comparação, para ver se o texto ali é o texto que a gente está procurando na tabela, eu tenho que verificar se o tamanho é correto, tá? Se o texto que eu estou procurando corresponde ao mesmo tamanho do texto que eu estou querendo achar, certo? Porque existe, né? Talvez sendo... Se eu quero comparar se a palavra bola é igual a Rafael, né? Rafael tem 6 letras, né? Bola tem 4 letras. Uma das maneiras de você comparar é ir comparando caractere por caractere, né? Certo? Isso é como o computador funciona, tá? Ele iria comparando caractere por caractere. Ele ia comparar R com B, A com O, né? F com L, A com A, né? Ia dar igual, né? Nesse caso, que a quarta letra é igual, de bola e de Rafael, né? Só que aí ia chegar no E, né? Do Rafael, não tem um correspondente na bola. O que você acha que ia fazer? Isso aí ia gerar um erro, tá? Porque a palavra bola tem menos caracteres do que a palavra Rafael. Para evitar esse tipo de erro, algumas funções já fazem isso automaticamente, tá? Já fazem essa comparação automaticamente. Mas eu não queria... Talvez eu pudesse até usar uma função de Enfim, talvez eu coloque aqui depois, por exemplo, usando a função... Acho que tem a função de comparação de linhas, que já faz essa comparação automaticamente. Mas eu tentei fazer usando apenas o nosso conhecimento atual, tá? E tentando fazer sem usar nada extra a mais. Mas eu vou colocar também. Tem outra maneira de fazer isso. Mas como eu não estou usando uma função específica para comparar textos, né?
pode ser que tenha textos de tamanhos diferentes, né? E ainda mais lembrando que célula pode armazenar de qualquer tamanho, né? Então tem que verificar se a célula, se o conteúdo da célula tem o mesmo tamanho do que eu estou querendo comparar. Esse é o primeiro teste que você faz. E você faz como? Com size, tá? Só ver se o size... De onde eu peguei esse em 29? É porque eu dei o size em cima disso daqui, tá? Se você der um size em cima disso daqui, total areas ou countries, nada é mágica, né? Size, total areas ou countries, né? Dá 1,29, tá? É dali que vem aquele 1,29 ali. Então, eu quero ver se o conteúdo, na segunda coluna da minha tabela, se o tamanho do dado que está lá, olha que eu estou acessando o dado, que eu estou usando chaves, né? Se o tamanho do dado que está na 10ª linha, na segunda coluna, é igual a 1,29, que é o tamanho desse cara aqui. Só que só ter o mesmo tamanho não quer dizer que é a mesma palavra, né? Só porque bola e casa tem o mesmo tamanho, tem 4 caracteres, mas são palavras diferentes, né? Tem 4 caracteres, né? Talvez não infinitos, mas um bocado, né? 26 a quarta, né? Se pegar o nosso alfabeto. Mas tem um bocado de palavras com 4 caracteres, né? Então, se eu quero achar uma palavra específica, certo? Você lembra, né? 26 a quarta, né? Então, se você quer achar uma palavra específica, você ainda tem que fazer um outro teste, né? Que teste é esse? Você usa AND, que AND, o que é o AND? O AND já fiz uma tabela verdade com Carlos, né? A tabela do AND exige que as duas condições sejam verdade para que ela seja verdade, certo? Se eu digo que eu vou à praia e comi feijão, né? Eu fui à praia e comi feijão, estou falando só uma verdade se eu de fato fui à praia e quando eu estive na praia eu comi feijão. Se eu não comi feijão, eu fui à praia e não comi feijão, tá falso a minha afirmação de que eu fui à praia e comi feijão. Ou então, se eu não fui à praia e comi feijão, também tá falso. Porque se qualquer uma das duas afirmações for mentira, em suma, é tudo uma mentira, tá? Quando você usa o E, essa característica do E é isso, tá? É aquela promessa que o político faz, certo? Se o político diz, eu vou fazer isso, e vou fazer aquilo, e vou fazer aquilo, e vou fazer aquilo. É promessa de político, tá? Você lembra? O E é a promessa do político, né? Ele promete que vai fazer uma porção de coisas, eu vou fazer isso, e vou fazer aquilo, e vou fazer aquilo. E depois ele fala para você o quê? Ah, mas eu não cumpri tudo e fiz só isso e aquilo, né? Isso é falso, tá? Logicamente, nós temos esse conhecimento matemático, se ele falar uma mentira que seja, usando E, tudo se torna mentira, né? Tudo que ele falou foi mentira. Para evitar isso, o que as pessoas fazem? O que é o operador mais legal, né? É o OU, tá? O OU não exige que eu faça tudo que eu disse que fiz. Eu digo, eu fui à praia, ou não precisa que os dois sejam verdade. Basta que um seja verdade. Isso pode ser qualquer. Eu estou usando só para duas afirmações, não podia ser um número infinito de afirmações. Desde que uma das afirmações que eu esteja falando esteja correta, tudo que eu falei é verdade. Mesmo que esteja coisa falsa lá no meio, porque eu estou usando o ou, tá? O ou seria também equivalente ao operador união, né? É o conjunto total de tudo que eu disse, né? Se eu peguei um elemento do conjunto, seja o que for, tá verdadeiro. Agora, quando você usa o ele é equivalente em termos de conjuntos à interseção, tá? E aí, na interseção dos conjuntos, você tem que ter obrigatoriamente feito as duas ações, né? As 3 ações, as 4 ações, as 5 ações. Senão, não é um elemento da interseção, entendeu? Outra maneira de vocês interpretarem, né? E aí o que eu faço? Quando eu comparo desse jeito, aí eu comparo agora a célula, né? Para ver se ela é igual ao que eu estou procurando. Só que tá? Ele não retorna. O que ele vai retornar? Isso aqui não retorna verdadeiro ou falso. Ele faz exatamente o que eu estava descrevendo para vocês. Uma vez que ele encontrou dois textos que têm o mesmo tamanho, o que ele vai fazer? Ele vai comprar a letra, tá? Ele vai ver o R lá de Rafael é igual ao B de bola? Não é. Então, vai dar 0. De Rafael é igual ao O de bola? Não é, dá 0. O F de Rafael é igual ao L de bola? Não é, dá 0. Aí o A de Rafael, que é a quarta letra, né? É igual ao A do bola? É, né? Então vai dar 1.
Certo? Tá entendendo? Isso vai retornar um vetor lógico, tá? E a gente pode até imprimir aqui. Mas só fazer assim, achar imprime. Certo? Ó. Aqui o i tá com valor aleatório, né? Vou colocar aqui no 1, né? O 3. Pronto. E aqui deu erro por quê? Porque teve uma que eu provavelmente não tinha o mesmo tamanho, né? Não estava fazendo o mesmo teste. Certo? Então aqui eu peguei a terceira linha, né? Terceira linha, ó. É porque lá tá nossos dados, né? A terceira linha tá certo, né? A primeira linha, que é esse T0 não sei o quê. A segunda linha, terceira linha, exatamente, terceira linha. Terceira linha, segunda coluna, né? Total áreas, segunda coluna. Terceira linha, segunda coluna. Estou pegando exatamente uma palavra igual, né? Tá? E aí, como todo mundo é igual, né? Nesse caso, terceira linha, né? Ó, terceira linha, segunda coluna, que é esse cara aqui. Terceira linha, segunda coluna, é esse cara. Tá? E aí, como é igual, vai gerar o quê? Uma sequência de uns, né? Ó, de 1 a 29, uma porção de sequência de uns. Mas eu não quero isso, né? Eu quero fazer um... Aí eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer um end, tudo isso? Não, você pode fazer o wall, tá? Quando você tem um vetor ou uma matriz de valores lógicos, existe também um comando que seria equivalente ao e e o, né? Mas é um operador um pouquinho mais poderoso, né? Porque o e e o são comandos binários, né? O e e o eles atuam só sobre duas instruções, né? Binários, porque quando eu falo eu fui à praia e comi feijão, estou dando duas afirmações e conectando com e, né? Ou então aqui no caso, que o tamanho da célula seja igual, né? E que o conteúdo das células seja igual, estou fazendo dois testes e unindo com o e lógico, né? Só que aí você tem um comando que faz um negócio, que faz o e de forma mais potente, né? Que testa com todo mundo dentro de um vetor, para você não ter que fazer caso a caso, né? Porque se eu fosse fazer isso aqui, vai de 1 a 29, né? Já a pessoa tem que fazer aí com cada valor, ia ficar um comando gigantesco, né? Não precisa, tá? Existe esse comando aqui, all, que é equivalente ao para todo, tá? Que quer dizer, mais ou menos, né? Equivalente ao para todo, que ele está querendo dizer o quê? Se todo mundo for verdadeiro, então ele retorna verdadeiro, tá? Se todo mundo for verdadeiro, retorna verdadeiro, certo? E se tiver alguém lá falso no meio, se existir alguém falso lá no meio, o que acontece? Retorna falso, tá? Então, esse comando aqui, o wall, que eu estou usando, circulando esse comando de comparação, ele está vendo o quê? Se todas as letras dentro daquele texto são iguais ao texto que eu estou procurando, então ele retorna verdadeiro, tá? Se todas as letras, né? Se todas as letras dentro desse texto forem igual a isso daqui, ele vai retornar verdadeiro. E, né? Esse texto tem que ter o mesmo tamanho, o texto que eu estou lendo nessa célula tem que ter o mesmo tamanho do que o texto que eu estou desejado, que eu desejo, né? Encontrar, certo? E aí ele vai me retornar uma matriz, né? Que é a matriz de índices. A gente pode imprimir aqui. Ixi, acho que não pode imprimir. Não vou imprimir não, porque na verdade é o índice é gigantesco, né? Eu vou imprimir as 10 primeiras linhas, tá? Da matriz. Para a gente ver. Eu não executei não, comando. Ele está retornando como célula de 1 a 700. Ah, porque ele está retornando como só os índices, né? Tá. Ah, entendi, porque ele vai retornar um vetor, né? Na verdade. Certo? Então, esse aqui está retornando um vetor, né? Perdão, falei que ele não ia retornar a matriz, né? Ele está me retornando um vetor, porque eu estou só acessando a segunda coluna, né? Ó, tanto aqui como aqui, eu estou acessando só a segunda coluna. Todos esses testes que eu estou fazendo estão envolvendo só a segunda coluna. Então, como os testes estão todos em cima da segunda coluna, o que ele vai me retornar, obviamente, é um vetor, né? Certo? Um vetor com o quê? Uma sequência de zeros e uns, né? Onde tiver essa palavra total countries areas, vai ser 1. E onde não tiver, vai ser 0, tá?
que é isso aqui, eu peguei o início, ó, só para a gente ver o início, porque esse aqui vai ter, né, 7.000, tantas linhas, né? E aí eu peguei só o início, né? E aí imprimi o 0, 0 e depois já vem a sequência de 1, né? Que é exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Na primeira linha, né? Ó, não tem esse total áreas e cantos, que tem escrito Popal Density. E na segunda linha também não tem, né? O total áreas e cantos, a partir da terceira linha que começa, né? E aí vai, 1, até mudar, né? Certo? Então eu estou pegando e estou filtrando, é o primeiro filtro, isso aqui é o resultado do nosso primeiro filtro. Ok? Então, o que eu fiz aqui, repetindo, essa aqui foi uma explicação grande, mas tudo que eu falei é útil. Não tem nada que não seja útil. Se eu quero comparar dois textos, isso aqui, no caso, é dois textos, mas podia ser qualquer valor, tá? Dentro de uma célula. Isso por quê? Porque uma célula pode armazenar, como eu disse, dados de qualquer tamanho. Então, a primeira coisa que eu comparo é se tem o mesmo tamanho, se o conteúdo na célula tem o tamanho do dado que eu estou querendo procurar. Se for igual, né? Eu coloco parênteses aqui só para ficar mais organizado. E, né? Comparo agora o conteúdo da célula com o texto, né? Quando eu comparo esse com o texto que eu desejo, quando eu comparo o conteúdo da célula, quando eu comparo o conteúdo da célula com um texto, eu vou obter um vetor, né, de números, vetor booleano de zeros e uns, e aí eu uso o comando all em cima dele, né, para verificar se todos eles são verdadeiros. Todos os caracteres têm que ser iguais, né, para isso ser verdade, certo? Note que ainda tem um detalhe aqui que eu não adicionei, mas que você pode estar pensando aí, talvez, algum de vocês, é que eu não estou considerando letras maiúsculas e minúsculas, né? Porque eu estou assumindo que a tabela foi toda feita de um jeito só, né? Estou assumindo não, na verdade eu já vi a tabela, eu sei que todos os dados não tem... Tipo, se eu estivesse procurando por Brasil e tivesse Brasil com letra maiúscula e letra minúscula, eu teria que fazer algo como usar uma função aqui tipo lower, né? Tá? Em cima de todo mundo. Tanto aqui como no texto, tá? Eu acho que é lower que faz isso. Não sei porque eu não gosto muito de lidar com o texto. Tem várias dessas... É muito conceito, né? No texto que você tem que se lembrar. Mas funciona, tá? Deu certinho. Né? Mesma coisa, tá? Se você tiver uma tabela, porque isso aqui veio da Organização das Nações Unidas, né? E eles fazem, em geral, né? Quando vem de um órgão assim grande, eles fazem direitinho, né? Mas pegando na internet, você pode pegar uma tabela lá com dados do Brasil, que vai ter Brasil com letra maiúscula, com B maiúsculo, com B minúsculo, com A, com formatação toda errada. E como é que você garante que todo mundo está no mesmo alfabeto? Você usa esse aí, tá? O lower, que o lower vai deixar todo mundo em minúsculo. Isso aqui ainda não resolve todos os casos, tá? Isso aí só resolve porque aquele caso de você ter letras maiúsculas e minúsculas na tabela ASCII, né? Que eu falei, que o A maiúsculo é diferente do A minúsculo, né? Na tabela ASCII, em todas as tabelas que existem, o TF8 ou ISO 88591. Usando o lower, você já deixa todo mundo para minúsculo. Se tiver acento, se você tiver palavras com acento e sem acento, aí isso aqui já não resolve, tá? Se o cara preencheu a tabela e colocou xícara com acento e colocou em uma outra linha xícara sem acento, você não vai encontrar os dois tipos, tá? Você tem que ter isso em mente. Quando você tá, isso aí, eu sei que é muita coisa que eu estou passando aqui para você, mas quando você está lidando com texto, você tem que pensar tudo isso, tá? O comprimento do texto, se o texto tem a mesma caixa, né? Se é caixa letra maiúscula, letra minúscula, né? Ou caixa alta, caixa baixa. Se o texto que você está procurando ele é exatamente igual ao que você está querendo. O texto que eu estou procurando está gravado exatamente igual assim na tabela que eu estou procurando, certo? Você tem que se preocupar isso. Ou seja, se eu estou procurando por Rafael, esse Rafael que eu estou procurando é o quê? Em todo minúsculo, é toda maiúscula, faz diferença, não faz diferença? Se fizer diferença, você tem que considerar todos os casos possíveis. Para você não testar, fazer todos os tipos de testes, né, de combinação de letra maiúscula e minúscula, você pode reduzir todo mundo para letra minúscula, né, usando o lower. Mas se Rafael tivesse acento e eu soubesse que no banco de dados pode ter Rafael com acento e sem acento,
eu tenho que levar isso em consideração quando eu teria que adicionar mais uma cláusula aqui no array_fun, tá? Para poder levar em consideração essa parte que é acentuada, tá? Texto tem essa chatice, né? Porque se lembra, isso aqui é essencialmente, o Octave ele lida com números, né? É um software matemático, então tem que estar exatamente igual, certo? Tem que ter o mesmo tamanho, as letras têm que estar na mesma caixa, né? Caixa alta, caixa baixa. Tem que ter a mesma acentuação, tem que ter o mesmo espaço, tem que ser tudo igual, né? E isso aqui, por isso que eu tenho que fazer esses vários testes. Tem algumas funções. Aí eu estava vendo, o que eu estava pensando antes de começar quando eu fui discutir isso aqui, é que provavelmente tem um comando do Octave que talvez já faça isso automaticamente. Eu acho que do MATLAB tem. Eu não sei se do Octave tem, mas eu vou dar uma olhada, tá? Se tiver, eu coloco para fazer comparação de textos mais facilmente. Mas se não, isso aqui é o método que você faz. E não somente para texto, tá? No caso de células, como eu já falei, para células, como você tem tamanhos diferentes, às vezes você precisa fazer esse teste que eu fiz aqui, não é né, totalmente raro, anormal, não. Isso pode acontecer, tá? Principalmente quando você está lidando com células. Porque você tem que verificar se o tamanho do conteúdo da célula é igual ao tamanho que você está procurando antes de comparar os valores, tá? É comum fazer isso. Então, eu verifico se o tamanho é o mesmo, se os caracteres são iguais, o all verifica se todo mundo é igual, se todo mundo, seria um E potencializado, né? Se todo mundo for verdadeiro, ele retorna verdadeiro. Aí o equivalente do all, né? Eu não falei, que é o existe, né? Quem seria o N, tá? O equivalente do existe ou all seria o N. O N, ele faz desde que alguém lá da minha matriz, do meu vetor, seja verdadeiro, ele retorna verdadeiro, tá? Se existe alguém lá que é verdadeiro, ele retorna verdadeiro. Aquela mesma ideia do ou, né? Se eu falo que eu vou à praia ou comer feijão, se alguma das duas afirmações forem verdadeiras, eu estou falando a verdade. Eu posso usar o comando ou, que são duas barras verticais, que a gente ainda vai ver, ou pode usar o comando N também, só que eu tenho que colocar ele numa lista, né, numa matriz. Certo? N. N, all, né, são as versões potencializadas do E e do OU. E aí, a gente já está chegando no final dessa aula, mas só para terminar o último comandinho, né, que aí a gente vai, na próxima aula a gente vai continuar isso, que isso aqui é interessante, né, vamos fazer agora uma subpesquisa, né. Dentro desses resultados que eu trouxe, eu quero procurar dentro desses resultados fazer uma subpesquisa lá dentro, né? Porque agora eu já fiz o primeiro filtro, né? Já sei quem são as colunas que tem todos os países. Agora eu quero fazer um outro filtro dentro desse resultado para saber quem é a população total nesses países, né? Que é pegar essa linha aqui, né? Porque tem várias, mesmo aqui já no início, já tem várias linhas diferentes, né? Razão do sexo, densidade, né? Idade, né? Uma mulher, eu quero saber só o total, né? A gente vai ver isso na aula de quarta-feira que vem. Eu vou continuar falando isso. Mas antes de a gente terminar essa aula, eu queria só mostrar esse comando, que é bastante útil, que é o comando find, tá? Porque, às vezes, o booleano, né, para você, não tem muito sentido, né? Eu até poderia usar desse jeito, tá? Para fazer o filtro. Se eu pegar índices aqui, já posso usar desse jeito, do jeito que está, sem fazer nenhuma alteração, para fazer a nossa próxima pesquisa, tá? O segundo filtro. Mas, às vezes, a gente precisa ter um número, tá? Eu quero saber exatamente as linhas que tem os dados que eu estou procurando. Eu quero saber os números dele, né? Como é que eu faço isso? Existe um cara, porque, por exemplo, aqui nesse cara, ó, isso aqui era a primeira linha, isso aqui é a segunda linha, isso aqui é a terceira, né? A quarta, a quinta, né? Até o 10, né? Eu quero saber exatamente o número das linhas que deu verdadeiro, ou as posições ou se fosse uma matriz lógica, né? Tem vários zeros e uns separados. Eu quero saber quais foram as posições da matriz que deu verdadeiro um determinado teste. Como é que eu faço? Eu uso o comando find, tá? O comando find vai retornar o índice da matriz ou do vetor, matriz de qualquer dimensão, tá? Vai me dizer aonde é que na matriz ou no vetor deu verdadeiro, tá? Vai me dar um número exato.
E às vezes a gente precisa usar isso, né? Então, aqui no caso, ó, eu dei linhas igual a find índices, e o que ele me retornou? Ele me retornou 3, 4, 5, 6, 7, é porque isso aqui é sem graça, né? O primeiro filtro é sem graça. Porque ele vai pegar são justamente os primeiros valores, né? Ó, de 3 a 31, né? Certo? Então, na verdade, aqui deu quanto? 3 a 31 deu 28, né? Tem 28 linhas. As 28 primeiras linhas é que tem os dados da população mundial, né? Então, se a gente for ali, ó, do 3 ao 31, né? Pronto, ó. 31, né? Acabou e depois já começa o continente da África, né? Em 32, certo? Então, de 3 a 31 é o nosso primeiro filtro, né? Nem precisava fazer isso, tá? Porque nesse caso aqui está organizado. O jeito que a tabela está organizada é primeiro todos os países, depois vem os continentes, blá, 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 blá. Mas informação que você pega na internet, às vezes não vem tão organizadinha assim, tá? Então é bom você saber fazer um filtro, não somente fazer um filtro, mas fazer um filtro dentro de um filtro. Que a gente vai fazer mostrar na aula de quarta-feira que vem, para não dar um nó na cabeça de vocês e vocês começarem a, né, dar um tempo para vocês absorverem o que foi dito na aula de hoje, tá? E eu vou publicar essa aula no final de semana, tá? Aí com esses índices aqui, né? Agora o que eu posso fazer? Eu posso pegar aquela nossa célula ou com os índices, né, os números, ou só com os valores booleanos também já funciona, tá? O Octave, ele permite, tanto o Octave como o MATLAB permite você referenciar dados numa tabela, ou colocando daquele jeito, eu quero a terceira linha, segunda coluna, né, do jeito que a gente fez, mas também você pode usar, primeiro truque aqui, né, é usar uma matriz booleana, tá? Um vetor booleano para acessar dados numa matriz ou num vetor, isso também é comum, tá? Se eu tenho uma matriz 4x4, né? Ou 2x2, que é pequenininha, né? Que ela é 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, né? Com a diagonal secundária com uns, né? Eu posso usar isso para acessar uma matriz 1, 2, 3, 4, tá? Deixa eu colocar, talvez isso aqui fique mais... Vou fazer aqui rapidinho, só para antes de terminar essa aula, para vocês verem, ó. Opa. Matriz A1, 2, 3, 4, né? Que é aquela básicazinha. Aí agora eu tenho uma matriz lógica, tá? Que vai ser 0, 1, 1, 0. Não sei se tem que usar... Acho que você tinha que fazer assim, logical. Né? Tem que usar esse logical aqui só para ele saber que esse 0 e 1, ele não é número, né? Não é um double, não é um inteiro, é uma matriz lógica, né? Certo? Tanto que aí quando eu faço RUS A e RUS B, só para você ver, né? Opa, usar B, certo? Tá vendo? Ó? É double e logical, né? Certo? Que aí ele consegue colocar só um byte, né? Lá, para cada valor, que é 0 ou 1. Certo? E aqui é uma matriz lógica verdadeiro ou falso, tá? E aí agora, ó, temos o A, né? Que é 1, 2, 3, 4. Temos o B, que é uma matriz lógica, 0, 1, 0. E eu posso usar agora a B para acessar a A, tá? Certo? O que aconteceu aqui, ó? Isso aqui é uma matriz lógica. Isso aqui é uma matriz de números. O que ele está pegando? Onde tem 1, ó. Quem é que está nessa posição aqui? É o 2, ó. E quem é que está nessa outra posição? É o 3, né? Então ele me retornou o quê? 3, 2, né? Por que ele não retornou 2, 3, professor? Porque se lembre, aquela história que a gente já discutiu várias vezes, que o Octave, ele é column first, né? Então ele retornou, como é colunas primeiro, ele retornou o 3 e depois o 2, né? Ó. Certo? Retornou uma coluna, um vetor coluna, ó. 3 e 2, tá? Com os valores verdadeiros em B, certo? Isso é uma coisa que o Octave, o MATLAB permite fazer, que é bastante legal, tá? Isso ajuda muito. Já pensou, porque, ó, só olha o trabalho que a gente já poupou, né? Eu teria que escrever aqui, isso aqui é esse valor, eu quero pegar o 2, ele está na primeira linha, segunda coluna, e o 3 está na segunda linha, primeira coluna, né? Você ia ter que fazer 2 acessos, usando 4 números ao todo, só para poder pegar esses 2 valores, ainda ter que agrupar para fazer um vetor coluna, e isso aqui pode ser um resultado de teste que você fez, né? Tá? Para ver se
pegar os valores que estão entre 2 e 3 na matriz A. Já vai retornar essa matriz lógica e você pode usar B para A. Pode até usar o teste, se você quiser aqui, tá? Pode fazer, sei lá, A menor do que ou igual a 3 e A maior ou igual a 2, né? Desse jeito. Fiz errado? A maior ou igual a 3. Eu estou fazendo alguma coisa errada, né? A menor ou igual a 3. O que ele vai retornar? Tornou 1, 3, 2, né? A maior ou igual a 2. Eu coloquei maior ou igual a 3? Não, coloquei maior ou igual a 2. 3, 2, 4, né? É para dar certo. Não sei o que tá. A maior ou igual a 2. A tem que ser maior ou igual a 2. E A menor ou igual a 3, né? Fazer a matrizinha bonitinha, né? O em C0 não é para dar em C0, não. Pronto, foi. É só porque tem... Depois isso aqui eu discuto a diferença com vocês. Mas é porque tem uma... Quando você quer fazer comparação de matrizes, eu acho que você tem que usar o E... Só, em vez de usar os dois E's, né? Do jeito que esse E aqui, lógico, desse jeito, você usa só com um E, tá? Depois eu explico... Não vai dar... Já estamos passando demais da aula. Certo? Mas só para mostrar, né? Aqui, ó. Fazer a seleção de dados na matriz, né? Estou usando a matriz lógica, aquela mesma matriz lógica. Isso aqui é igual ao B, tá? Pegando só os 2 e o 3 e fazendo a seleção na matriz A. Deu 3 e 2, né? A mesma coisa que fazer o B, né? Aí B, ó, mesmo resultado, tá? Então, ele permite você usar, então, o Octavio MATLAB permite você usar testes lógicos para fazer seleção de elementos numa matriz, tá? Ou então passar uma matriz lógica para fazer a seleção do elemento da matriz. Isso é legal também. Tá? Bastante útil, tá? Isso daí. Isso aí é outra das coisas assim que eu gostei quando eu descobri. Tá? Isso facilita muito a vida. Certo? Então, por hoje, a gente vai encerrar, que eu já passei muita informação para vocês, né? A gente vai continuar quarta-feira, como fazer uma pesquisa dentro de outra pesquisa. Quem saiu não tem problema, a gente ter colocado o nome na chamada ali, né? Eu vou fazer agora só a chamada, fechar, parar a gravação. Primeiro parar a gravação, né? Primeiro de tudo, parar a gravação.